Ok, pessoal? Nessa aula de hoje nós vamos falar aqui a respeito do gênero textual crônica. Vamos ler o texto, vamos refletir e vamos também, a partir dele, mostrando uma a uma as características de uma crônica. Ok, pessoal? Então, primeiro passo, vamos para a nossa leitura do texto que diz o seguinte. A última crônica. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório do cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer no flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou no acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do especial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom inclinando-se para trás da cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando, imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade da sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio a que os pais se juntam, discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolso com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como se a convencer intimamente do sucesso da sua celebração. Dá-se comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Ok, pessoal, esse é o texto do Fernando Sabino, A Última Crônica. Vocês podem ter observado durante o texto uma semelhança com o conto. Afinal de contas, nós estamos falando de 2 textos que são narrativos, certo? No entanto, a gente vai perceber o seguinte.
Olha só, quando você observa lá no primeiro parágrafo do texto, o Fernando Sabino também parece ter uma certa intimidade com o leitor. Porque lá, no comecinho do texto, ele vai dizendo como foi que surgiu a ideia dele de preparar aquilo que é uma crônica. A gente vai verificar como característica desse gênero a aproximação do autor com o seu leitor. Parece até que o Fernando Sabino está conversando conosco, está conversando com o leitor, porque ele vai desabafando a dificuldade que ele encontrou naquele dia para escrever um texto. E o último recurso dele foi lançar um olhar para fora de si, né? Ou seja, em torno do botequim. É justamente esse momento do olhar para fora do seu eu, né? Para fora do seu interior, que a gente vai ver que o cronista repara em 3 pessoas que são os personagens da crônica, que pertencem a uma camada desfavorecida da sociedade, são pessoas de cor, isso ele faz questão de frisar dentro do texto, vamos já falar a respeito, e a partir disso ele começa a observar a postura dessas pessoas, a forma como elas agem para conseguir o seu propósito, que é justamente fazer o aniversário da sua filha. Essa observação da realidade, essa observação minuciosa daquela família, é algo que poderia ter passado despercebido por muitas pessoas. É por isso que a gente diz que a crônica ela é construída a partir de um assunto do cotidiano. Porém, a forma como o autor capta esse assunto do cotidiano e transforma em texto é que vai gerar essa especificidade do gênero que é a crônica. Traduzindo em miúdos, o cronista é uma espécie de poeta da prosa, porque ele não apenas captou uma cena que muita gente não perceberia, mas ele conseguiu fazer a gente refletir em relação à história que ele observou. Além além do autor ter conseguido ver uma cena que mais ninguém via, ele tinha algo mais que o inquietava, que era a vontade de escrever. E vocês observam também que ele trazia consigo a fala de um poeta que dizia como eu gostaria que fosse meu último poema. Então ele adaptou, né? Como eu gostaria que fosse também a minha última crônica. Em relação à linguagem, vocês também vão verificar o seguinte. A crônica traz uma linguagem simples e uma linguagem bastante acessível. Por quê, professor? Porque a origem da crônica moderna, lá dos jornais do século XIX, eram justamente voltadas para a distração, para o entretenimento. A crônica era a página leve do jornal. A forma como o autor prepara um texto para o leitor faz com que ele selecione minuciosamente as palavras que vai utilizar no texto. Então vamos ver aqui um caso interessante. Ele coloca a palavra casal de pretos, ele fala de negrinha, uma negrinha de seus 3 anos, depois repete a negrinha. E essas palavras que ele utiliza no texto poderiam levar a gente a refletir sobre a possibilidade de o autor ser uma pessoa preconceituosa, de o autor ser uma pessoa racista, né? Mas aí a gente vai tentar entender o seguinte, será que ele é tão ingênuo que utilizaria determinadas palavras se realmente ele fosse racista, né? Obviamente que não, até porque no próprio texto ele termina dizendo que gostaria que a sua última crônica fosse tão pura como o sorriso daquele homem, né? Daquele homem que conseguiu, que se sentia satisfeito pelo momento que eles conseguiram realizar. Então, é possível que a gente entenda por trás dessas palavras uma forma do autor levar a gente à reflexão sobre a relação que existe entre as classes sociais menos favorecidas e a cor da pele. Então, o autor ele consegue trazer o leitor à reflexão sobre isso aí. Nós também vamos observar a questão do diminutivo que é empregado nas palavras. Negrinha, será que é uma forma bem pejorativa para você se referir a uma personagem, né? Não, até porque também ele não usa só a palavra negrinha 2 vezes no texto, ele vai usar outras palavras no diminutivo com a mesma intenção. Olha só, vamos mostrar aqui rapidamente que palavras seriam essas. Nós temos aqui, mal ousa balançar as perninhas curtas, né? Nós temos ainda uma negrinha de seus 3 anos, arrumadinha no vestido pobre. Nós vamos encontrar ainda outras palavras por aqui pelo texto, não sei se eu vou encontrar rapidamente. A menininha
repousa o queijo no mármore, são 3 velhinhas brancas. Então, esses diminutivos também têm uma intenção, né? Não é nada pejorativo e nem somente se refere a tamanho de objetos. Não, é uma forma afetiva para você se referir aos personagens. É uma forma de você dizer, eu estou com vocês. Ou seja, eu compartilho dessa felicidade de vocês de uma forma tão simplória, né? Afinal de contas, era um aniversário que não tinha luxo, que não tinha bolo bonito, que não tinha convidados. Era apenas uma fatia de bolo, né, que o homem lá de trás do balcão pegou com a mão e colocou num pratinho. Mas era o suficiente, aquela simplicidade que foi captado pelo olhar sensível de um cronista para a gente entender que a felicidade está presente nas coisas mais simples. Então fica aí essa reflexão sobre o texto do Fernando Sabino, resumindo algumas características: linguagem simples, intimidade do autor com o leitor. O próprio conceito de crônica é definido no primeiro parágrafo, quando ele fala da necessidade de captar uma situação do cotidiano para escrever sua crônica. Nós temos aí uma reflexão que é possível extrair a partir do texto que foi abordado. Essa reflexão pode ser em cima de qualquer tipo de texto. Quando eu falo em captar cenas do cotidiano, é realmente qualquer coisa, pessoal. Se eu, por exemplo, andando no meio da rua e vejo uma flor bonita lá sobre o asfalto, um asfalto quente, uma flor tão bonita, ou então saindo de um bueiro, eu posso usar aquilo dali para criar uma crônica. Ou quando eu vejo um motorista parar o seu carro no meio da estrada para tirar uma tartaruga e os outros motoristas ficam buzinando para ele se apressar, para ele correr logo com o seu carro, porque todo mundo tem horário, enfim. Vejo que são temas que podem me trazer uma crônica, certo? Então, a partir do instante que eu consigo captar uma coisa que muita gente não consegue, e a partir do instante que eu consigo trazer isso para o papel, eu estou fazendo uma crônica porque eu estou proporcionando ao meu leitor uma forma de aprender por meio do texto literário. Afinal de contas, a função da literatura é essa mesma, humanizar, certo? Bom, gente, por hoje é isso então, e a gente se vê na próxima aula. Tchau!